O Vale Escuro nunca teve nome mais apropriado. Mesmo sob o sol inclemente de Minas Gerais, aquela propriedade guardava sombras que o meio-dia não conseguia dissipar. A fazenda Santa Rita se estendia por léguas intermináveis de cafezais, cada pé de café regado com suor, lágrimas e o peso de correntes invisíveis. Era 1878, e embora a lei do ventre livre já completasse 7 anos, pouco havia mudado nas entranhas daquela terra. A escravidão continuava viva, pulsante, alimentando-se de carne humana como sempre fizera. Se você acredita que algumas injustiças só podem ser respondidas com coragem absoluta, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. As paredes grossas de taipa guardavam segredos que ecoavam pelos corredores à noite. Gritos abafados, súplicas ignoradas, o som de chibatas rasgando o ar antes de encontrar pele. Nos fundos, distante o suficiente para não perturbar o sono dos senhores, as senzalas formavam um conjunto de construções baixas, úmidas, onde dezenas de pessoas viviam amontoadas como gado. O cheiro era de mofo, suor acumulado e resignação. Dandara conhecia cada canto daquele inferno. 23 anos de vida, todos passados ali, natindo nas senzalas, até ser levada para a Casa Grande aos 12, após perder a mãe para febres que nenhum senhor se deu ao trabalho de tratar. Alta, pele negra como ébano polido, olhos profundos que ainda guardavam centelhas de inteligência, embora soubesse escondê-las sob uma máscara de obediência. Seus movimentos eram graciosos, apesar das marcas já antigas em suas costas. Cicatrizes que desenhavam mapas de punições por transgressões que ela nem sempre compreendera quando criança. Como mucama, ela era invisível e onipresente ao mesmo tempo. Servia à mesa, trocava lençóis, carregava bandejas, limpava o que os senhores sujavam e ouvia tudo. As conversas ao jantar, os sussurros conspiratórios, os planos, as fraquezas. Dandara aprendera cedo que informação era a única moeda que uma pessoa escravizada podia acumular sem que fosse confiscada. O coronel Augusto Ferreira do Vale comandava aquele império de café e crueldade com mão de ferro. 58 anos, corpulento, bigodes fartos, sempre manchados de rapé, ele via seus cativos como investimento, propriedade que precisava render, mas que não merecia cuidado além do estritamente necessário para mantê-la produtiva. Sua esposa, Dona Margarida, era a verdadeira governante daquele terror doméstico. Magra como um galho seco aos 42 anos, olhos azuis de um frio que parecia congelar o ar ao redor, ela transformara a administração da casa em uma ciência da crueldade. O casal tinha 3 filhos. Pedro Augusto, o primogênito de 25 anos, era cópia fiel do pai. Brutal, ganancioso, vendo os escravizados apenas como ferramentas. Isabela, 19 anos, a caçula mimada que tratava as mucamas como bonecas que podia quebrar quando entediada. E Rafael. Rafael Ferreira do Vale tinha 22 anos quando voltou de São Paulo, onde estudara direito. Alto, cabelos castanhos sempre desalinhados, olhos verdes que pareciam carregar dúvidas que seus irmãos nunca conheceram. Ele trouxera livros, ideias, palavras sobre abolição e progresso. Sua mãe o chamava de sonhador tolo. Seu pai, de ingênuo que logo aprenderia as realidades da vida. Mas para Dandara, quando seus olhos se encontraram pela primeira vez sobre a bandeja de prata que ela carregava, ele parecia diferente. Era perigoso pensar assim, Dandara sabia, mas o coração não obedece às lições de sobrevivência. Rafael começou pedindo que ela deixasse livros na biblioteca, depois perguntando sua opinião sobre eles. Dandara, que aprendera a ler observando as lições do filho mais novo anos antes, arriscava respostas curtas.
Ele sorria, incentivava, trazia mais livros. As conversas se estendiam, de livros para sonhos, de sonhos para confissões. Isto tudo está errado, Rafael dizia, olhando pela janela para os cafezais, onde figuras curvadas trabalhavam sob o sol. Um dia, Dandara, tudo isso vai mudar. E quando mudar, você será livre. Eu prometo que vou ajudar. Promessas são sementes perigosas quando plantadas em solo de desespero. Elas germinam rápido, crescem selvagens, enraizam-se fundo demais. Dandara sabia que não deveria acreditar, mas a alternativa era não acreditar em nada, e isso era um tipo de fim ainda em vida. Os encontros se tornaram mais frequentes. No jardim ao anoitecer, quando todos se recolhiam. Na biblioteca, quando a casa dormia. Rafael falava de um Brasil diferente, onde ela poderia escolher seu caminho. Falava de levá-la para São Paulo, de como a ajudaria a começar uma vida nova. E Dandara, pela primeira vez desde que entendia o mundo, permitiu-se sentir algo além de medo e resignação. Permitiu-se sonhar. Permitiu-se amar. Foi o maior erro de sua vida. A traição veio de onde sempre vem nas senzalas, do desespero de outra pessoa. Rita, mucama mais jovem, havia quebrado uma porcelana cara. A punição seria terrível. Desesperada, ela ofereceu a Dona Margarida a única moeda que tinha, informação. Contou sobre os encontros, sobre as conversas, sobre os olhares. A fúria de Dona Margarida não foi pela transgressão em si. Senhores usavam suas escravas como bem entendessem, e isso era aceito, esperado até. Sua fúria foi porque Dandara ousara corresponder, ousara acreditar-se igual, ousara levantar os olhos além de seu lugar. A manhã de sábado amanheceu com gritos. Joaquim Teixeira, o feitor conhecido como Joaquim Tição por sua predileção em usar ferros em brasa, e Severino das Chagas, seu assistente português, arrancaram Dandara de seu catre na senzala. Ela não teve tempo de entender, de resistir. Foi arrastada pelo terreiro de terra batida enquanto o sino tocava, convocando todos os cativos. O tronco de castigo era uma árvore morta no centro do terreiro. Seus galhos cortados, deixando apenas o tronco grotesco. Quantas costas já haviam sido rasgadas ali, quantos gritos aquela madeira havia testemunhado. Dandara sentiu suas pernas fraquejarem quando a arrastaram para perto dele. Rafael foi trazido à força por capangas de seu pai. Ele gritou, lutou, jurou amor eterno. Cada palavra apenas alimentava a ira de Dona Margarida. O coronel Augusto observava tudo fumando seu charuto, com a mesma expressão entediada de quem assiste à ordenha das vacas. Uma necessidade desagradável da administração rural. "Tragam todos", ordenou Dona Margarida, sua voz afiada como vidro quebrado. "Quero que vejam, quero que aprendam." Mais de 100 pessoas foram reunidas em semicírculo. Crianças, velhos, homens e mulheres que já carregavam suas próprias cicatrizes. Todos sabiam o que vinha, todos já haviam presenciado aquilo antes. Mas cada vez era como a primeira, o mesmo horror renovado. Dandara foi despida da cintura para cima e amarrada ao tronco. E madeira áspera arranhou sua pele. Ela conseguia sentir o sol nas costas, quente, indiferente. Conseguia ouvir Rafael ainda gritando, sua voz cada vez mais distante à medida que o levavam para longe. Conseguia sentir os olhos de 100 testemunhas queimando sua nuca. Dona Margarida pegou o açoite ela mesma. Um chicote de couro cru com pontas de metal que faziam mais do que cortar. Rasgavam, arrancavam, destruíam. A sinhá o balançou no ar, testando o peso, e todos recuaram instintivamente do som que fazia ao cortar o vento. A primeira chibatada chegou como fogo líquido. Dandara mordeu os lábios com força suficiente para sentir o gosto de ferro. Não gritaria. Não daria a ela essa satisfação. Esta negra atrevida, o chicote desceu novamente, abrindo um sulco profundo. Ousou olhar. Mais uma.
A pele se abria como tecido podre para meu filho e outra. O mundo começava a se tornar vermelho nas bordas da visão de Dandara. Como se fosse gente. 50 vezes o chicote subiu e desceu. 50 vezes Dona Margarida contou em voz alta, fazendo questão de que cada número ecoasse pelo terreiro. Por volta da 20ª chibatada, Dandara não conseguiu mais conter os gritos. Por volta da 30ª, sua visão escureceu. Por volta da 40ª, ela desejou apenas que acabasse de qualquer forma. Quando finalmente parou, as costas de Dandara eram uma tapeçaria de carne aberta e exposta. Mas Dona Margarida não havia terminado. Severino trouxe um balde de sal grosso, a prática comum para limpar as feridas. Quando o sal tocou a carne viva, Dandara finalmente entendeu que existiam níveis de dor que a mente não consegue processar, apenas sobreviver. Ela não desmaiou. Seus olhos permaneceram abertos, fixos em algum ponto distante além do horizonte. Rafael havia sumido. Não estava mais ali para testemunhar. A dor física era quase um alívio comparada àquela compreensão. Ele a abandonara. Suas promessas eram vento. Seu amor, fantasia. Mas ainda não terminamos, disse Dona Margarida, e havia prazer em sua voz. Joaquim Tição trouxe os ferros. 3 letras em metal, SRV, Santa Rita do Vale. Estavam vermelhos de tão quentes, o ar tremendo ao seu redor. Dona Margarida ordenou que trouxessem Dandara de frente. Ela queria que todos vissem o rosto dela quando o ferro tocasse sua pele. Marquem-na no rosto, para que todos saibam o que ela é. Uma escrava rebelde que esqueceu seu lugar. O ferro pressionou contra sua bochecha esquerda. O som foi pior que a dor. O chiado da pele queimando, o cheiro de carne assada. Dandara finalmente gritou então. Um som que não parecia humano, que vinha de um lugar além da consciência. E quando o ferro foi removido, deixando as 3 letras gravadas para sempre em sua pele, algo dentro dela se quebrou completamente. Não a quebrou no sentido que Dona Margarida esperava. Quebrou de uma forma diferente, como quando um galho verde se parte, mas não se separa totalmente, ficando pendurado por fibras, crescendo torto, duro letal. Jogaram-na na senzala de castigo, uma construção pequena, sem janelas, onde o calor do dia se acumulava como dentro de um forno e o frio da noite penetrava até os ossos. Lá, Dandara passou 3 semanas no escuro. A comida que recebeu mal dava para mantê-la viva. Suas feridas infeccionaram, febres consumiam seu corpo. Ela delirava, via sua mãe, via correntes se transformando em cobras, via o rosto de Rafael se dissolvendo como cera. Padre Onofre, o capelão gordo da fazenda, visitou-a uma vez, não para confortar, mas para pregar. Seus sofrimentos são castigo divino, ele disse, sua voz ecoando na pequena cela. Você pecou em pensamento e ação. Deus a pune para salvar sua alma. Aceite com humildade e penitência. Dandara não respondeu, não tinha forças. Mas seus olhos gravaram aquele rosto, aquelas palavras, aquela hipocrisia. Tudo foi arquivado em algum lugar profundo de sua mente, onde a dor se transformava em algo mais denso, mais permanente. Quando finalmente a deixaram sair, Dandara havia se tornado outra pessoa. Fisicamente ela sobrevivera. A juventude e uma constituição forte a mantiveram viva. As cicatrizes em suas costas eram permanentes. Um mapa em relevo de cada chibatada. A marca no rosto a identificaria para sempre. Mas o que havia mudado de verdade era invisível. A mulher que sonhara havia perecido naquele tronco. A que emergiu da senzala de castigo era feita de algo diferente. Ferro temperado na humilhação, afiado pelo ódio, polido pela dor impura. Determinação. Ela voltou a trabalhar na casa grande, mais silenciosa que antes, mais invisível, e começou a observar.
Rafael tinha sido enviado de volta para São Paulo no dia seguinte ao castigo. Não lutou, não insistiu, não voltou. Suas belas palavras sobre liberdade e igualdade haviam evaporado quando confrontadas com o desconforto real. Para ele, Dandara fora um passatempo, uma rebeldia juvenil, uma fantasia que ficava bonita em teoria, mas que não valia o conflito familiar. Essa compreensão foi talvez mais dolorosa que o chicote. Com a marca em seu rosto, ela era tratada com ainda mais desprezo. Não mais a mucama que servira à mesa, mas a negra do rosto queimado, a escrava, rebelde, a marcada. Dona Margarida fazia questão de humilhá-la diariamente, chamando-a para tarefas degradantes. Limpar o chão de joelhos enquanto a família jantava, carregar os penicos pela manhã, servir de escabelo para Isabela quando a moça queria alcançar algo mais alto. Isabela, a filha caçula, descobrira um novo passatempo. Gostava de jogar comida no chão, propositalmente, forçando Dandara a limpar de joelhos e então, acidentalmente, chutar sua cabeça ou derramar algo quente em suas mãos. A moça ria, aquele riso cristalino de quem nunca conheceu consequências. As noites eram piores. Joaquim Tição havia interpretado a quebra de Dandara como permissão. Começou a visitá-la na senzala depois que todos dormiam. A primeira vez ela tentou resistir. Ele quebrou 2 de seus dedos como resposta. Você devia ser grata, ele sussurrava enquanto a violentava. Nenhum homem vai querer uma marcada como você. Aceite o que pode ter. Severino das Chagas logo se juntou a ele. Depois, 2 outros capatazes. Para eles, Dandara havia se tornado um objeto quebrado, sem valor, disponível para uso sem cerimônia. Cada violação era uma nova ferida que ela arquivava meticulosamente em sua memória, junto com detalhes. Joaquim cheirava a cachaça barata e sempre vinha às quintas. Severino tinha uma cicatriz no ombro esquerdo e temia o escuro. O capataz Manuel mancava da perna direita. O outro, Antônio, tinha uma tosse crônica que o dobrava. Mas Dandara não estava quebrada, estava catalogando. Durante o dia, ela observava tudo com uma atenção que ninguém notava. Descobriu que Joaquim bebia até desmaiar todas as noites, sempre na mesma hora. Que Severino verificava compulsivamente se havia cobras antes de entrar em qualquer lugar escuro. Que Dona Margarida tomava láudano para dormir, sempre às 10 da noite, medido pela velha escrava Josefa. Que o coronel Augusto sofria de gota e bebia um chá especial todas as manhãs para a dor. Que Padre Onofre visitava a sacristia toda quinta à noite, sempre escolhendo as meninas mais jovens e assustadas. Que Isabela tinha pavor de fogo, desde que quase morrera em um incêndio quando tinha 8 anos. Cada informação era uma peça. Dandara ainda não sabia como montaria o quebra-cabeça, mas sabia que precisava de todas as peças. Foi tia Benedita quem lhe deu as ferramentas finais. A velha africana, já com quase 70 anos, era respeitada mesmo pelos senhores. Suas ervas curavam febres, suas poções aliviavam dores. Quando Dandara começou a visitá-la, sob o pretexto de aprender curandeirismo, Benedita viu algo em seus olhos que reconheceu. Você não veio aprender a curar, disse a velha em sua língua mista de português e dialetos africanos. Veio aprender a destruir. Dandara não negou. Benedita ensinou. Não apenas as plantas que curavam, mas as que matavam. O tingui, cujas raízes moídas causavam convulsões terríveis e sofrimento prolongado. O aveloz, cujo látex branco queimava por dentro como fogo. A comigo ninguém pode, que inchava a garganta até sufocar. A trombeta de anjo, que causava alucinações e terror antes de paralisar. A coroa de Cristo, cujos espinhos longos carregavam veneno que causava dor intensa. Cada planta tem seu propósito, Benedita dizia, enquanto mostravam raízes e folhas. Algumas para dor rápida, outras para sofrimento longo.
Algumas para fazer parecer doença natural, outras para deixar claro que foi castigo. Dandara absorvia tudo, memorizava. Praticava em pequenos animais primeiro, observando efeitos, cronometrando tempos. Aprendia dosagens, quanto matava rápido, quanto torturava devagar. Também cultivou aliança com Jerônimo, o ferreiro da fazenda. Um homem de 40 anos, musculoso, do trabalho com metal, que carregava ódio próprio. Sua esposa, Catarina, havia sido açoitada até a conclusão final por Severino 3 anos antes, por ter respondido quando ele tentou violentá-la. Jerônimo nunca esquecera, nunca perdoara. Dandara aproximou-se dele devagar, compartilhando sua própria dor, ouvindo a dele. Não pediu ajuda diretamente, apenas plantou sementes. Um dia, ela dizia, talvez haja justiça, não dos senhores, não das leis, mas justiça. Jerônimo o entendia e começou a deixar ferramentas esquecidas onde Dandara pudesse encontrá-las. Uma barra de ferro, cordas finas e resistentes, ferros de marcar que deveriam estar trancados. Os meses se transformaram em 1 ano. Dandara esperava, observava, planejava. Sua paciência era infinita, porque sabia que teria apenas uma chance. Um erro, e ela seria eliminada, de forma que faria seu primeiro castigo parecer misericórdia. Então, ela esperou pela oportunidade perfeita. Essa oportunidade chegou em março de 1879, quando uma carta de Rafael anunciou seu retorno para a festa de aniversário do Coronel Augusto em abril. Dona Margarida ficou radiante, seu filho favorito voltando para casa. Ordenou preparativos elaborados. Haveria convidados de fazendas vizinhas, músicos trazidos da cidade, comidas finas, vinhos caros. Seria uma demonstração de poder e riqueza. Dandara foi designada para ajudar na cozinha e servir durante o evento. Era perfeito, absolutamente perfeito. 3 dias antes da festa, ela iniciou sua obra. Padre Onofre seria o primeiro. Dandara deixou um bilhete na sacristia, escrito em letra infantil, como se fosse de uma menina assustada. Padre, preciso confessar pecados terríveis. Por favor, me encontre na capela à meia-noite de quinta. Não consigo dormir com o peso na alma. O padre, sempre pronto para explorar vulnerabilidade sob o disfarce de salvação espiritual, compareceu pontualmente. A capela estava escura, apenas algumas velas acesas perto do altar. Ele entrou chamando baixinho. Minha filha, onde está? Dandara emergiu das sombras atrás dele. Um pano nas mãos, embebido em extrato concentrado de trombeta de anjo. Antes que ele pudesse reagir, ela pressionou o pano contra seu rosto. Padre Onofre lutou. Era forte para sua idade, mas a surpresa e o veneno rápido trabalharam a favor dela. Em menos de 1 minuto ele cambaleava, sua visão se turvando, seu equilíbrio falhando. Ela o arrastou para o confessionário, o mesmo onde ele forçava meninas a confessar antes de violentá-las. Com cordas finas fornecidas por Jerônimo, amarrou-o numa posição ajoelhada, como se estivesse em oração perpétua. Suas mãos foram amarradas em posição de súplica. Quando ele começou a despertar da primeira dose de veneno, ela estava pronta. Padre Onofre, sua voz era baixa, quase um sussurro na escuridão do confessionário. Lembra quando disse que meus sofrimentos eram castigo divino? Que eu devia aceitar com humildade. Os olhos dele arregalaram em reconhecimento e terror. Dandara segurava um galho de coroa de Cristo, seus espinhos longos brilhando à luz fraca da vela. 17 meninas, padre. Consegui os nomes de todas. Todas que o senhor abusou nesta sacristia enquanto pregava a salvação. Ela começou a inserir os espinhos sob as unhas dele, um por dedo, devagar, meticulosamente. Maria, primeiro espinho. O padre tentou gritar, mas ela havia colocado um pano em sua boca. Joana, segundo espinho. Lágrimas corriam pelo rosto gordo dele. Rita, terceiro espinho. Teresa,
quarto, 17 nomes, 17 espinhos, cada um inserido com precisão cirúrgica, causando dor máxima, sem permitir perda de consciência. Quando terminou, as mãos do padre eram um horror de sangue e espinhos salientes. Agora, ela disse, produzindo uma pequena garrafa com pasta feita de raízes de tingui moídas. Vamos ver se Deus responde suas orações. Forçou-o a engolir a pasta. O tingui não permitia final rápido. Causava convulsões progressivas, cada vez mais intensas, por horas. O corpo se contorcia em agonia enquanto a mente permanecia consciente, presa dentro de carne que não mais obedecia. Ela o deixou ali, trancou a porta da capela por fora. Levaria dias até alguém notar sua ausência e procurar ali. Para então, o que restasse seria apenas um aviso. Na noite seguinte foi a vez de Severino das Chagas. O português sempre bebia depois de um dia especialmente brutal. E sexta havia sido brutal. Ele açoitara um menino de 12 anos por ter deixado cair um saco de café. Agora estava no celeiro onde dormia quando estava embriagado demais para voltar à sua casa. Dandara aproximou-se silenciosamente. Severino, chamou suavemente. Manuel disse que ouviu uma escrava planejando fuga. Quer verificar? Elei, em seu torpor alcoólico, seguiu-a até um depósito isolado usado para guardar ferramentas antigas. Lá, ela o golpeou na cabeça com a barra de ferro que Jerônimo havia esquecido. Não forte o suficiente para eliminar, apenas para atordoar. Quando Severino despertou, estava nu, amarrado num canto do depósito. 4 caixas de madeira o cercavam. Ele podia ouvir o som característico, o deslizar de escamas, o chocalhar de caudas, jararacas, as serpentes mais venenosas da região. Dandara acendeu uma lamparina para que ele pudesse ver tudo claramente. Seu rosto marcado pelo ferro parecia ainda mais terrível à luz instável das chamas. 18 vezes, Severino, 18 vezes você veio a senzala. 18 vezes usou o meu corpo como se eu fosse coisa. Ele começou a implorar, prometendo que nunca mais, jurando que a deixaria em paz. Tarde demais para promessas. Ela abriu a primeira caixa. A jararaca deslizou para fora cautelosamente, sua língua bifurcada testando o ar. Severino começou a gritar, mas o depósito era isolado. Ninguém o ouviria. A cobra investigou seu corpo tremendo, deslizou por suas pernas, por seu tronco. Não mordeu, apenas explorou. Sabe qual a pior parte do que você me fez? Dandara perguntou, enquanto abria a segunda caixa. Não foi a dor física. Foi você dizer que eu devia ser grata, que ninguém me quereria, que eu devia aceitar qualquer migalha de atenção. A segunda cobra saiu, maior que a primeira. Esta mordeu, um bote rápido na coxa dele. Severino convulsionou, mas as cordas o mantinham preso. O veneno começava seu trabalho. Terceira caixa, terceira serpente. Esta o mordeu no braço. Quarta caixa, quarta mordida no pescoço. Cada picada injetava mais veneno, mais dor, mais lenta agonia. O corpo de Severino começou a inchar grotescamente, a pele ficando escura, onde o veneno se espalhava. Dandara observou durante horas. Viu as convulsões, viu a paralisia gradual subindo de suas extremidades. Viu seus olhos arregalados de terror enquanto seu corpo o traía, parando de responder, de funcionar, de sustentar vida. Viu o momento exato em que ele entendeu que não haveria salvação. Especial. Ele merecia algo que refletisse exatamente o que havia feito a tantos, incluindo dar-lhe seu apelido através do uso sádico de ferros em brasa. Era sábado à noite, véspera da grande festa. Joaquim estava em sua casa pequena perto da senzala, bêbado como sempre. Dandara entrou silenciosamente pela janela dos fundos que nunca trancava. Afinal, quem atacaria o feitor-mor? Com a ajuda de Jerônimo, que esperava do lado de fora, eles o amarraram à própria cama enquanto dormia em seu estupor alcoólico.
Usaram as mesmas cordas que ele usava para amarrar cativos ao tronco. Quando Joaquim despertou, já estava completamente imobilizado, nu, vulnerável. "Bom dia, Joaquim Tição", Dandara disse, e havia algo terrível na calma de sua voz. Os olhos dele arregalaram ao vê-la. Tentou gritar, mas Jerônimo havia enfiado trapos em sua boca. Então viu o que ela segurava, os ferros de marcar escravos, já aquecendo no braseiro portátil que haviam trazido. As mesmas letras SRV que ele havia pressionado contra seu rosto. As mesmas ferramentas que ele usara em dezenas de corpos ao longo dos anos. 53, ela disse, aproximando-se. Contei cada chibatada que recebi naquele dia. 53 vezes o chicote rasgou minhas costas. Você se lembra? Claro que não. Era apenas mais um castigo para você, mas eu lembro cada uma. Ela pegou o primeiro ferro, agora vermelho de calor. Então vou fazer 53 marcas em você, para que entenda o que é ser transformado em coisa, em propriedade, em objeto marcado. Começou pelos pés. O ferro, pressionado contra a sola, fez Joaquim convulsionar contra as cordas, seus gritos abafados pelos trapos. O cheiro de carne queimada encheu o pequeno cômodo. Dandara esperou alguns segundos, deixando a marca se formar completamente. Depois passou para o outro pé. Subiu pelas pernas, metodicamente. Cada marca precisava ser perfeita, clara, permanente. Por volta da 15ª marca, Joaquim desmaiou da dor. Jerônimo jogou água fria nele até despertar. "Não", Dandara disse, sua voz ainda assustadoramente calma. "Você vai sentir todas. Assim como eu senti cada chicotada. Você vai estar consciente para cada segundo. Pernas, coxas, tronco, braços. Cada centímetro de pele se tornava um mapa de queimaduras." Por volta da 30ª marca, Joaquim estava além de gritos. Apenas gemidos fracos escapavam dele. Por volta da 40ª, seus olhos mostravam apenas terror absoluto e aceitação do inevitável. Quando a 53ª marca foi feita em seu rosto, espelhando a dela, Joaquim era apenas uma massa tremendo em agonia. Mas Dandara não havia terminado. Agora, ela produziu uma garrafa com látex branco leitoso. "Vamos ver como é queimar por dentro também." Forçou-o a engolir o látex de Aveloz. O veneno queimava a garganta, o esôfago, o estômago. Uma dor interna que complementava perfeitamente as queimaduras externas. Joaquim convulsionou uma última vez, seus olhos finalmente perdendo o foco. Dandara virou o braseiro, espalhando brasas pela casa de madeira. As chamas pegaram rápido, famintas. Ela e Jerônimo saíram calmamente enquanto o fogo consumia a estrutura, com Joaquim ainda preso à cama, experimentando seu apelido de forma final. E, completa, a festa de domingo começou ao meio-dia. Ninguém ainda havia notado as ausências. Padre Onofre às vezes sumia por dias em retiros espirituais. Severino provavelmente estava dormindo. Alguma ressaca em canto esquecido, e a casa queimada de Joaquim seria descoberta apenas mais tarde, quando a fumaça chamasse atenção. A casa grande estava transformada. Flores enfeitavam cada cômodo. Músicos tocavam no salão. Mesas gemiam sob o peso de comidas elaboradas. Convidados de fazendas vizinhas chegavam em suas carruagens, vestidos em suas melhores roupas, prontos para celebrar mais um ano do poderoso coronel. Augusto, Dandara servia vinho, praticamente invisível em seu vestido simples de mucama. Observava tudo com olhos que não revelavam nada. Ninguém prestava atenção nela. Apenas mais uma escrava marcada fazendo seu trabalho. Rafael estava magnífico em seu terno de linho branco importado. Cabelos perfeitamente penteados, sorriso fácil, enquanto contava histórias de São Paulo para os outros jovens presentes. Quando Dandara se aproximou para servir-lhe vinho, seus olhos passaram por ela sem o menor reconhecimento. Ela não era nem mesmo uma memória para ele, apenas parte do cenário, como os móveis ou as cortinas.
Naquele momento, qualquer fragmento microscópico de sentimento que ainda pudesse existir em algum canto esquecido do coração de Dandara se transformou em cinzas frias. No vinho do Coronel Augusto, ela havia misturado pequenas quantidades de extrato de Comigo Ninguém Pode. Não o suficiente para efeito imediato. As doses eram calculadas para acumular ao longo do dia. Cada cálice que ele bebia, cada brinde que fazia, adicionava mais veneno ao seu sistema. Os sintomas começariam sutilmente. Um pouco de dificuldade para respirar, a garganta ligeiramente apertada. Ele os atribuiria ao calor, à comida pesada, à idade. Só perceberia tarde demais. Para Dona Margarida, o presente estava esperando em seu quarto. Como sempre, às 10 da noite, ela subiria para tomar seu láudano e dormir. Mas Dandara havia substituído o conteúdo do frasco dias antes. O que parecia láudano era, na verdade, uma concentração massiva de extrato de trombeta de anjo misturado com láudano puro. A Sinhá teria alucinações terríveis antes do fim. Veria todos os escravos que havia torturado surgindo das sombras, ouviria os gritos que causara, ecoando infinitamente, sentiria chicotes invisíveis rasgando sua pele. Sua mente se despedaçaria em terror antes que seu coração finalmente parasse. A tarde avançou em celebração. Música, dança, risos vazios de pessoas que construíram fortunas sobre correntes e chicotes. O coronel começou a tossir discretamente por volta das 3 da tarde. Por volta das 5, estava claramente desconfortável, afrouxando a gravata, pedindo ar. Ninguém se preocupou muito. Apenas o calor afetando um homem de idade. Isabela, entediada com a festa dos adultos, subira para seu quarto por volta das 6 para descansar. Foi então que Dandara agiu. Havia velas por toda a casa, decoração festiva que também seria instrumento de destruição. No corredor, perto do quarto de Isabela, Dandara acidentalmente derrubou uma vela perto das cortinas pesadas de veludo. O tecido pegou fogo imediatamente, chamas subindo rápido, alimentadas por anos de poeira e óleo das lamparinas. Ela gritou, "Fogo!" E o pânico instantâneo se instalou. Convidados correram em todas as direções. Escravos foram mobilizados com baldes d'água. Na confusão, Dandara subiu rapidamente as escadas e trancou a porta do quarto de Isabela por fora, usando uma tranca simples que a moça não conseguiria abrir de dentro. Os gritos de Isabela começaram minutos depois, quando a fumaça alcançou seu quarto. "Me tirem daqui, por favor! Tem fogo! Não consigo abrir a porta!" Rafael, ouvindo os gritos desesperados da irmã, correu escada acima. Dandara esperava nas sombras do corredor, já tomado pela fumaça. Quando ele passou, ela simplesmente estendeu a perna. Rafael tropeçou, perdeu o equilíbrio no topo da escada e caiu, rolando pelos degraus. O som de ossos quebrando ecoou mesmo acima do caos. Ele ficou no patamar intermediário, sua perna esquerda num ângulo impossível, gritando de dor. Dandara desceu calmamente e ajoelhou-se ao lado dele. O fogo começava a se espalhar pelo andar de cima, o calor ficando insuportável. Através da fumaça, ela segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. "Você me conhece, Rafael?" Ela perguntou, virando o rosto para mostrar a marca. "Lembra das suas promessas, de como falava sobre liberdade e amor, de como ia me salvar?" Reconhecimento e horror cruzaram o rosto dele. Dandara, você me deu palavras bonitas, ela continuou, sua voz firme mesmo com gritos e fogo ao redor. Fez-me acreditar que eu era humana para você, que eu importava. E quando testaram você, quando sua mãe me destruiu na sua frente, você fugiu. Voltou para São Paulo e me esqueceu como se eu nunca tivesse existido. Eu sinto muito. Ele chorou. Eu era covarde, Muito tarde para desculpas. Ela se levantou. Você vai ficar aqui ouvindo sua irmã gritar enquanto queima.
Vai entender que suas palavras vazias têm consequências. E vai perceber nos seus últimos momentos que não foi homem suficiente nem para honrar uma única promessa. Ela o deixou ali, arrastando-se inutilmente com a perna quebrada, enquanto o fogo descia as escadas. Os gritos de Isabela foram ficando mais fracos. Depois silenciaram. Rafael gritou o nome da irmã até sua própria voz falhar, até a fumaça entrar em seus pulmões, até o fogo alcançá-lo também. Lá fora, o coronel Augusto caiu de joelhos, sufocando. Sua garganta havia inchado completamente, bloqueando qualquer passagem de ar. Dandara aproximou-se na confusão, ajoelhou-se como se fosse ajudá-lo. Seu rosto marcado foi a última coisa que ele viu claramente. "Coronel", ela sussurrou em seu ouvido enquanto ele lutava por ar que não vinha, "o senhor me chamou de propriedade. Disse que eu não tinha direitos, não tinha voz, não tinha valor, mas olhe ao redor, sua casa queima, seus filhos perecem. E quem causou tudo isso? Sua propriedade invisível, sua escrava marcada, a negra que o senhor nem considerava humana." Os olhos dele arregalaram em compreensão e terror absolutos, antes de finalmente perderem o foco. Dona Margarida nunca desceu de seu quarto. Quando mais tarde encontraram seu corpo entre os escombros, tinha a expressão de horror indescritível congelada no rosto. As altas doses de trombeta de anjo, misturadas com láudano, haviam garantido que seus últimos momentos fossem preenchidos com visões de todos que ela havia torturado voltando para buscá-la. Alguns disseram que encontraram marcas de unhas em suas próprias bochechas, como se tivesse tentado arrancar o próprio rosto no delírio. Quando o sol nasceu na segunda-feira, a fazenda Santa Rita do Vale Escuro era um pesadelo de cinzas e descobertas horríveis. A casa grande havia queimado quase completamente. 6 corpos foram encontrados nos escombros. A família Ferreira completa, exceto Pedro Augusto, que estava visitando outra fazenda, e 2 convidados, que não conseguiram escapar a tempo, mas as descobertas não pararam aí. A capela foi aberta revelando o corpo de Padre Onofre no confessionário, em posição de oração perpétua, mãos destruídas pelos espinhos, seu fim claramente prolongado e doloroso. No depósito, encontraram Severino cercado por cobras, seu corpo grotescamente inchado pelas múltiplas picadas. A casa queimada de Joaquim revelou restos humanos marcados e carbonizados. As autoridades investigaram, mas numa época onde tensões sobre escravidão estavam no auge e o movimento abolicionista ganhava força, onde senhores morriam com crescente frequência em acidentes e onde investigar profundamente poderia abrir questões desconfortáveis sobre o sistema inteiro. O inquérito foi superficial. A conclusão oficial, série de acidentes trágicos. Um incêndio acidental durante festa, animais selvagens atacando, um padre que sofreu colapso durante orações. Nada de conspirações, nada de vinganças planejadas. Como poderia ser diferente? A ideia de que escravos, propriedades, pudessem orquestrar tamanha destruição era impensável para mentes que nem os consideravam completamente humanos. Ninguém suspeitou de Dandara. Ela era apenas mais uma escrava marcada, quebrada, silenciosa. Como poderia uma coisa destruir seus donos? Na madrugada daquela segunda-feira, antes que o sol revelasse completamente a extensão da devastação, Dandara deixou a fazenda. Jerônimo e tia Benedita a acompanharam, junto com 6 outras pessoas, que souberam o que ela havia feito e escolheram seguir sua liderança. Carregavam pouco, algumas ferramentas, sementes das plantas venenosas, as marcas de ferro como lembrança. Eles se juntaram a um quilombo nas montanhas, comunidade de fugitivos que sobreviviam nas brechas do sistema, invisíveis, mas persistentes. Lá Dandara encontrou algo que nunca tivera: respeito. Não pena, não medo, mas reconhecimento de que ela havia feito o impossível.
Suas costas ainda ardiam com cicatrizes. Seu rosto ainda carregava a marca SRV, mas seus olhos queimavam com algo novo. Não era exatamente paz. Vingança não traz paz, apenas equilíbrio. Mas era conclusão. Era justiça na única linguagem que seus opressores entendiam. Nos anos seguintes, a história se espalhou em sussurros entre comunidades escravizadas. A vingadora do Vale Escuro, chamavam-na. A escrava que fez uma fazenda inteira pagar. Jovens vinham até ela pedindo conselhos sobre como sobreviver, como resistir, como transformar dor em força. Dandara ensinava, não apenas sobre plantas e venenos, mas sobre paciência estratégica, sobre observar fraquezas, sobre guardar cada abuso na memória com precisão cirúrgica, sobre esperar o momento certo, sobre como correntes podem ser quebradas por dentro antes de serem quebradas por fora. Nunca esqueçam nada, ela dizia a jovens que vinham buscar sua sabedoria, mostrando a marca em seu rosto sem vergonha. Cada humilhação, cada golpe, cada violação. Arquivem tudo, porque talvez hoje vocês sejam fracas, mas informação é poder. Conhecimento das fraquezas deles é arma. E quando chegarem forte o suficiente, quando a oportunidade surgir, não hesitem. Justiça não desce dos céus. Justiça é construída com nossas próprias mãos. Quando a Lei Áurea finalmente chegou em 1888, Dandara tinha 43 anos. Ela viu a liberdade legal chegar, mas sabia que liberdade de verdade era algo que ela havia conquistado anos antes, naquela noite de fogo e vingança. Liberdade não era papel assinado por princesa em palácio distante. Liberdade era recusar-se a ser apenas vítima, era transformar dor em ação, era fazer opressores pagarem o preço exato de seus crimes. Ela viveu mais 20 anos após a abolição, tornando-se figura respeitada em comunidades negras. Ajudou a construir escolas, a ensinar ofícios, a preservar memórias. Mas também continuou ensinando as lições mais difíceis, que bondade e justiça nem sempre andam juntas, que às vezes a única resposta à violência sistemática é violência calculada, que sobrevivência exige dureza, que pessoas livres nunca precisam desenvolver. Quando Dandara faleceu, rodeada por aqueles que ela havia ajudado ao longo dos anos, suas últimas palavras foram simples e diretas. Valeu a pena. Cada cicatriz, cada noite de dor, cada momento de planejamento, valeu a pena. Ela foi enterrada não com seu nome de batismo, dado por senhores, mas com o título que conquistara, Dandara, a vingadora do Vale Escuro. Sua lápide simples carregava apenas uma frase, gravada por aqueles que a amavam. Ela transformou correntes em armas. É sobre algo mais primitivo e necessário, sobre equilibrar balanças que nunca seriam equilibradas por leis ou moral. É sobre o que acontece quando você empurra um ser humano além de todos os limites e depois descobre tarde demais que esse ser humano é mais inteligente, mais paciente e mais implacável do que você jamais imaginou. Toda opressão carrega as sementes de sua própria destruição. Cada chicotada ensina a anatomia da dor. Cada humilhação demonstra pontos fracos. Cada abuso cria um arquivo mental, que um dia será consultado na hora do acerto de contas. Os senhores do Vale Escuro nunca entenderam isso. Pensavam que correntes de ferro eram suficientes. Esqueceram que mentes não podem ser acorrentadas, apenas aguçadas pela necessidade, afiadas pela raiva, temperadas pelo sofrimento em lâminas perfeitas. A Fazenda Santa Rita nunca foi reconstruída. Seus escombros permaneceram como lembrança e, eventualmente, a natureza reclamou aquela terra. Árvores cresceram entre fundações quebradas. Flores silvestres cobriram onde antes havia terreiro de castigo. Mas em noites de vento, dizem alguns, ainda é possível ouvir ecos, não de gritos de dor, mas de algo diferente, de risos baixos, de correntes quebrando,
do som de justiça sendo feita na única linguagem que opressores realmente entendem. Você acha que essa vingança foi justificada? Que outras histórias de resistência e acerto de contas históricos você quer conhecer? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias daqueles que se recusaram a ser apenas vítimas e se tornaram arquitetos de seu próprio destino.